Bom dia, irmãos. Que a paz de Deus esteja sobre nós. Amém. Que nos abençoe neste culto e em toda a nossa vida. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, né? Neste sábado, hoje, dia 16 de julho, né? De 2022, onde iremos falar um pouquinho de Deus, dos seus desígnios, né? O tema para a nossa palestra de hoje é os desígnios de Deus para cada um de nós. Somos agradecidos por Ele? Será que somos agradecidos pelos desígnios de Deus? Vamos raciocinar, irmãos. Hoje na escola bíblica, né? Moisés ali teve uma função, teve toda aquela história, todos aqueles anos. Mas Moisés não sabia que seria o libertador daquele povo. Tanto que quando Deus deu a função para ele, ele procurou de toda maneira não cumpri-lo, né? Porque falou, eu não tenho o dom da palavra, porque eu teria que conversar com Faraó e os ajudantes de Faraó, com os magos egípcios e assim por diante. Mas Deus não se fez de rogado. Enviarei junto com você o teu irmão. E ali Moisés cumpriu aquele desígnio de Deus, o fazendo de uma forma, de uma fórmula e de uma forma espetacular, como nós bem conhecemos. Mas muitas vezes somos confrontados com alguma situação que nós ficamos batendo cabeça, ficamos não compreendendo o que Deus quer fazer. E durante toda a história do povo judeu, ou os hebreus, né, conforme a narrativa bíblica, poderíamos dizer que muitas vezes dava até um certo nó na cabeça das pessoas da forma de Deus agir. E mesmo pessoas que estavam afeiçoadas a Deus, e mesmo pessoas que tinham compreensão de profecias e assim por diante. Uma dessas pessoas foi Abacuque. Quer ver, só como curiosidade, vamos ver aqui o livro de Abacuque. Abacuque é um dos últimos livros, né, dos profetas menores. Abacuque tem até uma história interessante, nós não vamos abordar, né? Mas Abacuque, capítulo 1, acharam? Todos acharam? É um livro antes de Zacarias, né? Abacuque, capítulo 1, no versículo 1 a 3, diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que razão me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Não é o que nós estamos vivendo hoje, irmãos? Olha só os acontecimentos mundiais de séculos passando séculos, estando a violência. Aqui, Abacuque suscita, né,
porque os hebreus estavam ali passando por, como sempre, grandes dificuldades, né? Por causa de um detalhe, não dá valor ao seu Deus. Esse sempre foi a pedra de tropeço dos hebreus, dos judeus. Mas essa forma de Deus apresentar certas situações chamavam a atenção. E Abacuque aqui, né? Abacuque, além de profeta, ele era um músico, tá? Abacuque acho que viveu mais ou menos 600 anos antes de Cristo, né? E viveu ali na região de Nínive. E Abacuque era também um músico. Ele louvava a Deus. Então, Abacuque tinha um pleno conhecimento, mas certas coisas ele não entendia. Assim como nós também, em certas situações, não entendemos como Deus apresenta certas coisas. Tanto que serve de motivo, né, para as pessoas falarem: que Deus é esse? Que Deus que promove a injustiça, que promove tudo aquilo que é ruim, isso não é um Deus bom? Aí tem os ateus, as ateias, milhares de religiões, né? E assim por diante. Mas vamos ver aqui o Romanos 11, 33 até o 36. Romanos capítulo 11, versículo 33 até o 36, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto de sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Por quê? Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Um dos grandes problemas das pessoas não entender Deus é uma visão simplista que nós temos de Deus. O homem simplifica a Deus para poder querer entender. E Deus está muito além disso. Deus, o homem, não entende a Deus. E muitas vezes, na visão simplista que foi configurado Deus hoje, é que se cria essas expressões, a incompreensão, se querendo nivelar Deus igual a nós. Deus não é isso. Deus é completamente diferente. Olha o texto aqui. Profundidade de riquezas, tanto de sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Vamos ver aqui um outro texto, bem conhecido, né? Que é o livro de Isaías, irmãos. Isaías 55, versículo 8 e o 9, que diz assim: todos acharam? O 8 e o 9 do capítulo 55. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Quem diz isso? Diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos,
mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E note uma coisa, irmãos. Todo esse arranjo feito por Deus durante todos esses séculos, desde o pecado de Adão e Eva, a humanidade precisava ser redimida. E Deus proveu de uma forma espetacular. Deus, no livro de Gênesis, já profetizou que uma pessoa iria nos livrar de tudo isso, de todas essas agruras, nesses séculos todos da humanidade. E essa pessoa seria Jesus Cristo. No capítulo 3 de Gênesis fala isso. Ali, Jesus entra no caminho, entra em cena. Jesus foi uma das maiores, ou talvez uma da maior personagens, né, que já viveu na Terra, para redimir os bilhões de pessoas. Temos esta oportunidade e deveríamos ser gratos a isso, porque de uma forma compreensível ou não para nós humanos, Deus tem feito esses acontecimentos de uma forma sutil para alguns, de uma forma bem retumbante para outros. Irmãos, o peso da não compreensão dos desígnios de Deus é muito violento. Hoje foi falado, repetindo, sobre Moisés. Aquele povo que saiu do Egito e ficou perambulando os 40 anos no deserto, morreu no deserto. Eles não entenderam que iriam para uma terra onde manava leite e mel. Sairiam de um estado de escravidão para um estado de liberdade plena. Irmãos, a pior coisa que tem para o homem é ser segregado, não ter liberdade. Aqui no Brasil, felizmente, nós temos liberdade. Até demais. Até demais, né, Vicente? E às vezes, nós não sabemos dar valor. E ali os hebreus não souberam dar valor a essa sistemática de Deus. Eles fazer aquela purificação no deserto. Foi o que aconteceu. Por quê? Bom, nós sabemos toda a história do que aconteceu com os hebreus, da sua, como até usar uma palavra bem pesada, mas é verdade, da sua ignorância, entre aspas, de não aceitar os desígnios de Deus. Cometiam pecados atrás de pecados. Cometiam erros em cima de erros. Aquele Deus maravilhoso, de uma forma espetacular, que os tirou do Egito. Podemos passar para as palavras de hoje, até uma forma mágica, né? Que for ali os milagres de Deus. Eles poderiam simplesmente olhar para os seus pés. Suas sandálias não se gastavam, suas roupas não se gastavam. No deserto, meus irmãos, o maná que os alimentava, os supria de todas as vitaminas e necessidades. E eles tinham a cabeça dura. E não entendiam. Irmãos, nós não queremos que isso aconteça conosco. Nós não podemos entrar nessa questão. Mas talvez alguém pode falar, mas
Os mandamentos de Deus são pesados. Vamos ver aqui um texto. Vamos ver aqui um texto. Vamos ver aqui o livro de 1 João. 1 João. 1 João está logo antes de Apocalipse. É da primeira carta de João. Capítulo 5, versículo 2 e o 3. Olha só. 1 João, capítulo 5, versículo 2 e o 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a quem? A Deus, e guardamos o quê? Os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são o que mesmo? Penosos, não são pesados. Versículo 4. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O que mesmo? Quem é que vence o mundo? A nossa fé. Coisas que faltaram para os hebreus, para os judeus. Fé. Faltava-lhes fé de querer, de acreditar. E Deus nos dá tudo, irmãos. Assim como Ele deu para os judeus, Ele também dá para nós. Como eu já disse, a maior dádiva que Deus nos deu foi Jesus. Deus nos dá tudo no tempo certo. Deus nos dá na época correta. Deus nos dá as coisas, aquilo que nós merecemos. Nós temos aqui uma pessoa que foi muito agradecida, fez muitas bobagens, fez muitos erros, cometeu pecados, mas um dos maiores exemplos de fé que nós já vimos na Bíblia foi Davi. E Davi quis construir, como todo mundo sabe, né, o templo. Mas Deus não deixou Davi construir, porque ele era um guerreiro. Vamos ver aqui 2 Samuel. Livro de 2 Samuel, irmãos, por favor. 2 Samuel, capítulo 7. O versículo 25 e o 26. Diz assim: Agora, pois, ó Senhor Deus, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre e fazes como tens falado. Engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa do teu servo será confirmada diante de ti. Será que nós estamos fazendo, conforme aqui Davi fala, conforme aqui o profeta Samuel, na construção do templo? Ali reconhece toda essa soberania de Deus. Aqui o versículo 18, do próprio capítulo 7. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Davi ali estava pedindo uma orientação. Nós fazemos isso, irmãos? Nós pedimos a orientação de Deus? Consultamos a Deus, né? Consultamos a Deus? Você lembra que uma vez nós tivemos aqui uma palestra sobre Josué e Caleb, sobre
aquela mancada que eles deram e carregaram durante 300 anos um pacto mal feito, que foram enganados, e ali é dito, não se orou ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós não oramos quando pedimos, como queremos pedir alguma coisa a Deus, e não oramos, pedindo a orientação de Deus que seja feita a melhor forma, porque a melhor forma é a forma de Deus. A melhor situação, a melhor respostas para nossas perguntas, nossas apreensões, é a resposta de Deus. É a vontade de Deus, aquilo que Ele tem para nós. E nós pecamos, erramos muito. Irmãos, vamos ver aqui o Romanos 11, versículo 33. Romanos capítulo 11, versículo 33. Vamos ler de novo, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Irmãos, Deus é insondável. Deus é perfeito. Então, do nosso pequenez, da nossa forma miúda de tentar construir um Deus, não funciona desse jeito. Deus é muito acima disso. Irmãos, temos que ter muito cuidado para não morrermos no deserto, assim como os judeus, os hebreus o fizeram. Temos que confabular com Deus. Temos que pedir a Deus. Tanto que naquela época, os hebreus se davam os profetas. Então se consultava profeta para se pagar seus pecados, que davam passarinhos, que davam ovelhas, e assim por diante. Com a vinda de Cristo, Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso intermediário. Nós não precisamos mais que ninguém interceda. Então, irmãos, vamos aproveitar, no bom sentido, né? No bom sentido da palavra, essa situação, esse privilégio que Deus nos dá. Mas com um detalhe, irmãos. Não vamos querer que façamos disso para proveito pessoal. Não é assim que funciona. Não sejamos egoístas. Não sejamos pessoas que queiram usar Deus para proveito. Não, não é assim. Nós temos que entender, procurar entender o que Deus requer para nós. Foi lido que ninguém compreende os desígnios de Deus. Sim, do jeito que Deus apresenta as coisas para nós e faz acontecer. Do jeito que Deus faz acontecer as coisas. É a melhor forma possível. Mas com discernimento, nós vamos entender isso. Nós temos esse grande exemplo dos hebreus. Não souberam, não quiseram interpretar as profecias, e Deus já tinha deixado escrito as profecias, tudo aquilo que eles precisavam saber estava escrito, ou então pela tradição oral. E não quiseram usar de uma forma de adorar ao Eterno como Deus único, e sempre pecando.
até que Deus cortou, encerrou o seu pacto com os judeus. E ele tem um pacto conosco hoje. Vamos, então, irmãos, adorar ao Deus eterno, ao Deus único e verdadeiro, de uma forma correta. E na Bíblia está cheio de exemplos. Então, para terminar, vamos aqui no livro bem conhecido também. É um livro de orações, feito para aquele homem, conforme no início eu tinha falado. Ele pecou muito, mas Deus o punia, mas não, Deus não aceitava os seus pecados, porque Deus o punia. Mas Deus teve em mais alta conta. E ele é o exemplo para nós. No caso, é o rei Davi. Olha só Davi aqui se expressando. Olha que exemplo, irmãos, que é uma oração. Salmo 139, do versículo 1 até o 6. Senhor, tu me sondastes e me conheces, assim como ele conhece a cada um de nós. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha boca, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. A maravilha de Deus. Nem Davi e nem nós podemos atingir, porque Deus é imenso. Tem uma palavra, né, que se define Deus, é chamada, Deus é incognoscível, né? Incognoscível. Olha que palavra difícil. Significa o seguinte: Deus não é explicável, mas ele é entendido para aqueles que têm fé, para aqueles que se prostram diante dele, para aqueles que colocam Deus em primeiro lugar. É isso que nós devemos fazer. Cada cristão. E devemos ser temperamentes no nosso caminhar, no nosso andar. Vamos avançar cada vez mais em plena confiança em Deus. Irmãos, não fiquemos pelo deserto. Amém. Uma oração agora, irmãos. Aqueles que estão aqui no lado, que puderem se ajoelhar, e aqueles irmãos que estão online. Nosso amado Pai mais alto dos céus, queremos pedir permissão ao Senhor, através de seu Filho Jesus, para chegar diante da sua presença em oração, para lhe agradecer, meu Deus Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que o Senhor prepara para nós. Queremos lhe agradecer sua proteção, queremos lhe agradecer, bondoso Pai, as medidas que o Senhor sempre tem adotado no decorrer dos anos da vivência da humanidade, tanto para justo como para injusto, de uma forma que o Senhor nos protege, nos dá o ar que respiramos, o alimento, tudo aquilo, bondoso Pai, independente se merecemos ou não, o Senhor nos provê. Bondoso Pai, queremos lhe agradecer pelo envio do seu Filho amado, Cristo Jesus, nosso intermediário,
para que possamos, através, como agora, chegar diante do Senhor em oração e lhe agradecer. Bondoso Pai, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui reunidos e muito obrigado, Senhor, por estarmos falando cada vez mais da sua santa palavra e que nós saiamos daqui edificados espiritualmente e que nós possamos, bondoso Pai, com fé e com a sua ajuda, nunca nos apartar do seu caminho. Bondoso Pai, queremos também que o Senhor nos abençoe a ida para os nossos lares, para aqueles irmãos que vão viajar, que o Senhor os proteja. E também, bondoso Pai, que o Senhor abençoe o pão material que nós iremos agora consumir, nosso almoço fraterno, aqui com os irmãos. E tudo, bondoso Pai, nós sabemos que não somos merecedores, mas nós o fazemos sempre em nome do teu amado Filho, Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.